Beleza, pessoal, vamos tentar dar continuidade aos vídeos aí de anatomia, só para a gente concluir, né, o sistema digestivo, ainda que não seja indispensável para esse momento. Bom, lembrando que o sistema digestivo ele tem início na cavidade oral, ou seja, na boca, e a sua porção terminal é o ânus. Já tem os vídeos aí sobre as glândulas anexas e hoje nós vamos continuar a partir do esôfago. Eu não vou entrar na anatomia da cavidade bucal, até porque eu não gosto, não sei muito bem. Porém, é importante conhecer as estruturas da cavidade bucal, como ela está constituída por um teto, por um piso, pelas paredes laterais, os vestíbulos, o istmo e etc., né? Depois da cavidade bucal, o sistema digestivo se continua com a faringe. E a faringe é interessante ter em conta que ela se divide em três porções: uma porção nasal, ou seja, nasofaringe, uma porção oral, que é a orofaringe, e uma porção faríngea propriamente dita, que é a laringofaringe, ou seja, que se relaciona com a laringe. Por baixo da laringe se continua o esôfago. O esôfago é um órgão oco, colapsável, ou seja, que no seu estado normal ele tende a estar fechado e mede aproximadamente 25 centímetros. O esôfago, então, ele se divide em três porções. Essas porções são cervical, torácica e abdominal, ok? Ele mede aproximadamente 25 centímetros e une a faringe ao estômago, ok? O esôfago está limitado em sua porção superior. Vamos tentar fazer aqui em sua porção superior. Ele está limitado pelo cartílago cricoides a nível de C6. Seu limite superior é o cartílago cricoides a nível de C6 e o seu limite inferior está determinado pelo esfíncter do cárdias a nível do estômago, esfíncter do cárdias, na altura de T11 ou sétimo cartílago costal, ok? Pois bem, vamos tentar representar aqui o esôfago. O esôfago, como nós dissemos, mede aproximadamente 25 centímetros e tem três porções: uma cervical, uma torácica e uma abdominal, sendo que a porção torácica é a maior de todas, ok? A cervical e a abdominal são porções minúsculas, pequenas. O esôfago, logo que ele se origina a nível do cartílago cricoides, ele é descendente pela frente, ou seja, ele está anterior à coluna vertebral, e mais ou menos a nível de T7, no tórax, a nível de T7, ele sofre um desvio, ele se projeta para frente e para esquerda, ok? Se projeta para frente e para a esquerda. Nessa projeção, ele se dirige um pouco mais até mais ou menos a altura de T10, e a nível de T10 nós vamos encontrar o chamado pilar, né? o pilar anterior do diafragma, e esse pilar constitui o hiato esofágico, que é por onde o esôfago penetra no abdômen. Ele perfura o diafragma e penetra no abdômen. Logo de penetrar no abdômen, um curto espaço, ele desemboca no estômago. Aqui nós teríamos a curvatura maior e a curvatura menor do estômago, ok?
O esôfago, então, nós vimos que o seu limite superior é C6, o seu limite inferior é T11, sendo que a nível de T10 ele penetra no abdômen e a nível de T7 ele sofre um desvio de trajeto, ok? Quando nós falamos das relações do esôfago, nós vamos ver que na sua cara anterior, na cara anterior do esôfago, ele se relaciona com a traqueia. A traqueia, que descende pela cara anterior do estômago, do esôfago, mais ou menos até o nível de T4, onde nós encontramos o cartílago carina. A traqueia então se bifurca e origina aí os brônquios principais. Então, nas primeiras porções do esôfago, nós encontramos a traqueia, okay? Até T4, ou seja, que de C6 a T4, o esôfago se relaciona com a traqueia. Em sua cara anterior, o esôfago também vai se relacionar a nível de T4 com o cajado da aorta, que vai passar e logo vai se dirigir para a cara posterior. Ele se relaciona com a cara anterior para depois se relacionar com a cara posterior desse órgão, ok? Aqui assim nós teríamos o esôfago, o cajado da aorta, a nível de T4, ok? Outra relação importante, essa relação é anterolateral e posterior, ou seja, que o cajado da aorta se relaciona com o esôfago em sua porção lateral e depois posterior, ok? Lateral e posterior. E do lado direito, o esôfago vai se relacionar também com outro cajado, que é o cajado do sistema ácidos, da veia ácidos, que ele passa por cima do pedículo pulmonar e se dirige pela cara lateral e posterior do esôfago, ok? Uma relação importantíssima aqui é a relação com os nervos vagos. Os nervos vagos, eles descendem, o direito e o esquerdo, e a nível da rotação que o esôfago sofre na vida embrionária, e por isso dá esse ângulo, o vago direito vai se direcionar pelas costas do esôfago, ou seja, em sua cara posterior, e o vago esquerdo assume a cara anterior para passar juntamente com o esôfago pelo hiato esofágico, ok? Em sua porção superolateral, nós vamos encontrar que nós teremos o cartílago cricoides, nós vamos representar aqui mais ou menos o cartílago tiroides, certo? E aos lados do cartílago tiroides nós encontramos a glândula tiroides, que também é uma relação lateral do esôfago, ok? Depois, essas seriam as estruturas mais importantes na relação do esôfago com essas estruturas que passam aí. Pois bem, também nós vamos encontrar aqui na porção mais inferior do esôfago, nós vamos encontrar uma cavidade cardíaca, que seria o átrio esquerdo, ok? O átrio esquerdo, ou aurícula esquerda, também será um órgão que se relaciona com a cara posterior do esôfago. Desculpa, com a cara anterior do esôfago. O esôfago apresenta 3 estreitamentos ao longo do seu trajeto. O primeiro estreitamento que ele sofre é a nível de C6, devido à presença do cartílago cricoides. O cartílago cricoides dá uma oprimidinha no esôfago e produz um estreitamento. O segundo estreitamento vai ser a nível de T4, T3 e T4, né?
que vai estar dado justamente pela presença dos brônquios principais. Quando o brônquio principal se origina, ele dá uma estreitada, ele gera um estreitamento no esôfago, e juntamente com o brônquio também a presença do arco arterial, o cajado da aorta, também favorece a esse estreitamento. O terceiro estreitamento vai estar determinado a nível de T10 pelo hiato esofágico, ok? O esôfago apresenta um esfíncter esofágico superior e um esfíncter esofágico inferior, ou seja, que ele possui dois esfíncteres, um superior e um inferior. Se nós projetamos o esôfago em uma cara posterior, uma vista posterior, nós vamos ver aqui a lâmina do cricoides, aqui assentaria a luz do esôfago, certo? E nós podemos observar que esse órgão está constituído como todo órgão oco-histológico. Vamos tentar representar aqui. Nós temos uma mucosa. Deixa eu ver. A nível histológico, nós teríamos uma mucosa, e essa mucosa possui um epitélio estratificado, plano, sem queratina. Essa mucosa tem o seu córion, a sua capa muscular mucosae, que vai estar representada por musculatura lisa. Por baixo dessa mucosa nós vamos encontrar a submucosa de tecido conectivo, e nessa submucosa nós encontramos um plexo nervoso chamado plexo de Meissner, ok? E depois nós vamos encontrar uma outra capa, que seria a capa muscular. A capa muscular, no caso do esôfago, está representada por uma capa profunda, que é circular. Essa capa circular, ela recobre toda a superfície esofágica, certo? E tem a característica de que nos terços superiores do esôfago esse músculo é estriado, ok? No terço superior ele é estriado, no terço médio ele é misto, ou seja, está transitando entre estriado e liso, e na porção inferior ele é músculo liso. E uma segunda capa muscular, que é uma capa de músculos longitudinais. Essa capa de músculo longitudinal tem a característica de que ela se abre, ela vai subindo, e na porção mais superior do esôfago ela se abre para se insertar nas paredes laterais do cartílago cricoides. Quando esse músculo se abre, mais ou menos vou representar assim de qualquer forma, essa musculatura se abre, ela deixa um espaço, que vou pontilhar aqui, um espaço mais frágil. Esse espaço só possui musculatura lisa, musculatura estriada circular, não está recoberto pelas musculatura longitudinal. Essa região, então, é uma região mais frágil, mais débil, né, em espanhol. E é justamente esse local aqui que acontece depósitos de comida em uma vista lateral. Vamos fazer aqui assim. Essa seria a porção frágil, e pode acontecer a formação de divertículo, que se chama divertículo de Zenker, ok? E dentro desse divertículo, o bolo alimentício proveniente da cavidade oral, faringe, passa pelo esôfago, e alguns resíduos de alimento vão se acumulando nessa região, e esse alimento aí vai apodrecer e vai gerar a denominada halitose. Por mais que a pessoa, o paciente, ele tenha uma excelente higiene bucal, ele ainda tem mau hálito, e esse mau hálito é proveniente dos divertículos de Zenker, ok? Só questão de curiosidade mesmo. E por fora da capa muscular nós vamos encontrar uma adventícia que recobre todo o esôfago cervical e torácico, mas a nível abdominal não existe uma adventícia, e sim existe uma serosa verdadeira, ok?
Diferença de uma adventícia para uma serosa é que a adventícia está constituída simplesmente por tecido conectivo, enquanto a serosa possui tecido conectivo e mesotélio, ok? Pois bem, então, para fechar o esôfago, o que nós podemos acentuar aqui é que o terço superior do esôfago possui músculo estriado. O terço médio possui musculatura mista e o terço inferior possui músculo liso, ok? Essas são as principais características do esôfago, certo? Se nós passamos para poder visualizar o estômago, que é a continuação do esôfago, nós vamos ver inicialmente que o estômago possui duas caras, uma cara anterior e uma cara posterior, e possui dois bordes ou duas curvaturas, ok? Logo que o esôfago penetra a nível de T11 no estômago, no abdômen, ele se une ao cárdias do estômago. Aqui nós vamos ter uma curvatura maior do estômago, e aqui nós vamos ter uma curvatura menor, ou seja, que isso é curvatura maior, isso é curvatura menor do estômago, ok? Isso é uma vista anterior, essa é a cara anterior do estômago. Se nós observarmos, aqui existe uma pequena flexura ou uma pequena escotadura. A partir dessa escotadura, que se chama escotadura do cárdias, nós vamos traçar uma linha imaginária e vamos limitar um espaço superior. Esse espaço superior se denomina fundos gástricos ou fundo do estômago. Aqui mais abaixo nós observamos uma outra escotadura e se denomina escotadura angular. Portanto, nós vamos traçar uma outra linha imaginária que vai limitar então um outro setor medial, que é o corpo do estômago, corpo gástrico. E a região que sobra, que fica até a união entre o estômago e o duodeno, se denomina região pilórica, ok? Essas então, essas seriam as partes anatômicas do estômago, ou seja, uma curvatura maior, que é a parte que vai estar em contato com o baço, ou seja, a esquerda, e uma curvatura menor, que é direita, que vai estar em contato com o fígado, ok? Se nós representamos aqui, só em caráter de descrição da cara anterior do estômago e suas relações, nós vamos representar aqui o externo, rapidamente. Aqui eu vou representar o apêndice tifoides, assim. E nós vamos fazer então as sétima costela, sexta costela, sétima costela, oitava e noveno arco costal. Do outro lado a mesma coisa, 6, 7, 8 e 9, certo? O estômago, ele vai alcançar entre o sexto e o sétimo espaço intercostal, ou seja, o sexto espaço intercostal. Se nós lembrarmos aí do esôfago, como eu havia dito, o esôfago chega, quando ele entra no estômago, ele alcança, quando ele se une ao estômago, é a nível de sétima costela. Então, vamos lá, 9, 8 e 7, mais ou menos a esse nível, o esôfago se une ao estômago. Então, o fundo do estômago se projeta no sexto espaço intercostal. Até mais ou menos a nona ou novena costídia, ok?
ok? Aqui nós vamos ter a curvatura menor e aqui ele se continuaria com o duodeno, ok? Pois bem, então essa seria a sua primeira relação, está se relacionando com a sétima, oitava e nona costela, está se relacionando com a maior víscera do corpo humano, que é o fígado, sobretudo o lóbulo esquerdo do fígado, na cara visceral do lóbulo esquerdo do fígado, é onde o estômago está se relacionando com ele. Essas relações são da cara anterior do estômago, ok? A cara anterior do estômago se relaciona com as costelas, desde o sétimo ao nono cartílago costal, e com a cara posterior do lóbulo esquerdo do fígado. E fica uma região livre de relações, que se relaciona então com a cara anterior do abdômen, com a parede anterior do abdômen, correto? Essas seriam as principais relações da cara anterior do estômago. Quando nós vamos avaliar a cara posterior do estômago, a cara posterior, isso aqui é anterior então, é anterior, ok? E vamos para a cara posterior. A cara posterior do estômago se relaciona com as estruturas que ele se relaciona por meio de um sistema denominado leito, ou em espanhol, lecho gástrico. Okay? As estruturas que formam parte do lecho, ou leito gástrico, são o pâncreas. Vamos representar aqui a cabeça do pâncreas. A cabeça do pâncreas com o seu corpo e sua cauda. E o pâncreas nós sabemos que se relaciona com o baço, e por trás do baço nós vamos encontrar o rim, aqui com a sua glândula suprarrenal, ok? Outra estrutura que nós vamos encontrar aqui também é o mesocólon transverso, onde se está fixando o cólon transverso. Okay? Aqui nós teríamos o cólon transverso, certo? Essas estruturas aí estão constituindo o leito gástrico. Então, se nós representamos aqui o estômago agora, nós vamos observar que aqui nós teríamos o fundo do estômago, a curvatura maior se relacionando com o baço, e logo a curvatura menor aqui, okay? Curvatura menor para formar o duodeno, ok? Pelo lado direito, então, nós teríamos o fígado recobrindo tudo isso aí, porém é uma relação lateral. Se nós falamos com que estruturas a curvatura maior do estômago se relaciona com o baço. A curvatura maior do estômago, está aqui, se relaciona com o baço. Se relaciona pelo baço por intermédio de um ligamento que se denomina ligamento gastroesplênico, que, por sua vez, esse ligamento gastroesplênico aumenta, descende e recobre todas as vísceras do intestino. Esse ligamento dá origem ao denominado epiplon maior, ok? Este ligamento também une o estômago ao diafragma. E nessa porção, este ligamento se denomina gastrofrênico. Todo o conjunto gastroesplenofrênico também pode se denominar epiplon maior, ok? Então esse é um meio de fixação e um meio de relação entre curvatura maior e curvatura menor. Entre curvatura maior e baixo. Na curvatura menor do estômago,
nós vamos ter um outro ligamento que constituirá o epiplon menor. E esse ligamento une a curvatura menor do estômago ao fígado. Ok? Une ao fígado este ligamento. Perfeito? Então essas seriam as relações do estômago em sua cara anterior, com as costelas, com a parede anterior do abdômen e com essas estruturas aí. Superiormente, que eu não descrevi aqui, mas superiormente nós vamos perceber que nós vamos encontrar aqui o diafragma, certo? Então o estômago está se relacionando com o diafragma em sua porção superior e por meio do diafragma ele vai estar se relacionando com as pleuras e com o pulmão do lado esquerdo, ok? Então, como está constituído o leito gástrico? Pâncreas, mesocólon transverso, baço e o rim esquerdo com a sua suprarrenal. Entre essas vísceras que constituem o leito gástrico e a cara posterior do estômago, existe um espaço. Esse espaço se denomina bolsa omental ou retrocavidade dos epiplões. Esse espaço entre essas bolsas omentais, já que essas estruturas que eu descrevi aqui são retroperitoneais, essas estruturas, tirando o estômago, obviamente, são retroperitoneais, elas permitem o acesso do cirurgião ao estômago, a essas estruturas que estão retroperitoneais aí, por meio dessa bolsa omental, ok? O estômago a gente já sabe a irrigação dele, o esôfago eu não mencionei, vou voltar aqui só para mencionar. O esôfago vai estar irrigado em sua porção superior pela artéria tiroideia, ou seja, a nível cervical ele está irrigado pela artéria tiroideia superior. Em sua porção torácica ele vai estar irrigado pelas artérias esofágicas, que são ramas da aorta torácica, e da porção abdominal ele vai estar irrigado pelas artérias esofágicas, que estão provenientes do tronco celíaco, ou seja, ela nasce da artéria gástrica direita. Pois bem, esquerda. E o estômago, por sua vez, ele vai estar vascularizado, sua maior parte, pelo tronco celíaco. Nós sabemos que a aorta dá origem ao tronco celíaco e o tronco celíaco origina a artéria esplênica, que se dirige, vamos representar aqui assim, pelas folhas do epiplon, se dirige para o baço e dá umas artérias gástricas, denominadas artérias gástricas curtas. E também do tronco celíaco nós encontramos a artéria gástrica esquerda. Essa artéria gástrica esquerda contorneia a curvatura menor do estômago e dá as artérias esofágicas que eu mencionei agora há pouco. A artéria esplênica vai dar origem também às artérias gástricas posteriores, ok? E proveniente da artéria hepática, também rama do tronco celíaco, proveniente da artéria hepática, nós vamos ter a artéria gástrica direita, que vai concluir a irrigação do estômago, ok? O estômago vai estar inervado parasimpaticamente pelo vago e simpaticamente pelo tronco celíaco plexo, pelo plexo celíaco ou pelo plexo solar. Celíaco e solar são as mesmas coisas. Por esse plexo vai estar inervado de forma simpática. Ademais, o estômago ele tem algumas características histológicas que o diferencia, mas eu não vou entrar em detalhe, mas só para saber, ele é o único de todas as estruturas gástricas que possuem 3 capas musculares. Essas capas musculares são uma oblíqua, uma circular e uma longitudinal. Entre a capa longitudinal e a capa circular existe um plexo autônomo nervoso, que é o plexo de Auerbach. O plexo de Auerbach é um sistema nervoso entérico autônomo responsável também pela inervação do estômago, juntamente com o plexo de Meissner, que está localizado na submucosa, ok? Então essas seriam as características gerais aí
do estômago, anatomicamente falando, certo? Me esqueci de dizer que o estômago possui dois esfíncteres, um esfíncter superior denominado cardíaco ou esfíncter del cardias e um esfíncter inferior denominado esfíncter pilórico, ok? São esses dois esfíncteres. O estômago se continuará com o duodeno, que eu vou representar aqui agora de forma mais rápida e simples, só para a gente concluir essa parte aí. O duodeno pertence ao intestino delgado. O intestino delgado tem aproximadamente 6 metros e o intestino delgado está constituído por duodeno, jejum e íleon, 3 partes, ok? O duodeno se continua a partir do estômago e possui 4 porções. Uma porção que sofre uma dilataçãozinha, e essa dilatação se denomina bulbo ou ampolha duodenal, e logo ela sofre uma flexura. Essa flexura se denomina, aqui seria a flexura superior. Então o duodeno entra em sua segunda porção, essa seria a sua primeira porção. Logo da flexura, uma segunda porção que é descendente. Essa segunda porção sofre uma outra flexura e entra na sua terceira porção, que é a maior de todas. E logo essa terceira porção se torna ascendente e dá origem à quarta porção. Essa quarta porção termina, que seria essa, é pequenininha, aqui seria a primeira porção do duodeno, segunda porção do duodeno, terceira porção do duodeno e quarta porção do duodeno, que é pequena. A quarta porção sofre uma flexura e dá origem ou melhor dito, se continuaria com o jejum, né, com as asas intestinais ou alças intestinais em português. E aqui então nós teríamos a união duodeno jejunal, ok? Então, de características gerais, nós falamos que se divide em 4 porções, 1, 2, 3 e 4 porções. A primeira porção do duodeno se relaciona, as relações do duodeno são maiores, e a primeira porção do duodeno se relaciona aqui com o colo da vesícula biliar, por um lado, com o colo da vesícula biliar, se relaciona com o pedículo hepático, ou seja, veia cava, colédoco, as artérias hepáticas, né, com o pedículo hepático. E por trás da segunda porção do duodeno vai estar passando o colédoco, que vai se desembocar na segunda porção do duodeno, certo? E também vai estar passando a veia porta. Isso seria por trás da primeira porção do duodeno, ou seja, na cara posterior da primeira porção do duodeno. A segunda porção do duodeno, na sua cara interna, vai estar se relacionando com o pâncreas, né? Nós temos que lembrar que existe uma simbiose pâncreas duodeno, está se relacionando aí com o pâncreas. E do lado externo vai estar se relacionando com o uréter, ou seja, vamos representar aqui o rim direito. E aqui estaria saindo a pelvis renal e o uréter, que é posterior à segunda porção do duodeno, ok? Outra estrutura que vai estar se relacionando aí por cima da segunda porção do duodeno e a nível de ângulo ou flexura inferior vai ser o mesocólon transverso, ok? O mesocólon transverso que limita a cavidade abdominal em inframesocólica e supramesocólica. A terceira porção do duodeno, aqui também passando por trás da primeira porção do duodeno, nós vamos encontrar a veia cava. A veia cava
que está passando também por trás da primeira porção, por trás da cabeça do pâncreas e por trás da segunda porção do duodeno, vai estar se relacionando aí a veia cava. Já a nível quase de flexura da terceira, da quarta porção, né, a nível já de quarta porção, nós vamos encontrar a aorta abdominal. A aorta abdominal passa por trás da quarta porção do duodeno, por trás da cabeça do pâncreas e sobe. O que é interessante aqui é que antes da aorta passar por trás da quarta porção do duodeno, ela origina a artéria mesentérica superior. Essa artéria então forma um arco, ela passa por cima do duodeno, enquanto a aorta segue por trás do duodeno. Okay? Essa mesentérica superior vai dar irrigação, vai entrar na raiz do mesentério, que é onde nós vamos encontrar as asas jejunais e iliais, e vai dar origem aí às artérias jejunais e iliais, e vai dar origem às artérias cólicas e iliocólicas. Ok? O duodeno, ele está a nível dessa flexura da quarta porção do duodeno, ele possui um ligamento. Esse ligamento une o duodeno ou fixa o duodeno ao diafragma. É bem extenso, vai subir lá na cúpula diafragmática e vai unir ele ao diafragma. Este ligamento, em outra ocasião, se denominou ligamento de Treitz. E o mesmo Treitz, o mesmo autor, também denominava o nome dessa flexura ou desse ângulo, era ângulo de Treitz. Hoje se chama simplesmente ligamento suspensório do duodeno. Okay? Esse ligamento tem as características de ser um ligamento muscular, fibromuscular, certo? É um ligamento muscular. Cabe ressaltar que a nível da segunda porção do duodeno nós vamos encontrar a papila menor e a papila maior, a nível de segunda porção do duodeno. Na papila menor nós vamos encontrar, na papila maior vai desembocar colédoco juntamente com o conduto de Wirsung, que é o conduto principal pancreático, e na papila menor vai desembocar o conduto acessório de Santorini, que vai estar transportando nesse trajeto aí os produtos de secreção, né? Produtos enzimáticos do pâncreas e também os produtos da vesícula biliar, que é produzida pelo fígado, ok? Dentro da mucosa do duodeno nós vamos encontrar algumas glândulas mucosas denominadas glândulas de Brunner, ok? Acredito que essas sejam as principais relações aí uma outra coisa importante para se mencionar é que somente a primeira porção do duodeno, só a primeira porção do duodeno, é peritonizada, ou seja, que está recoberta por peritoneio. As demais porções são retroperitoneal, ou seja, que elas estão profundas, estão adoçadas à parede posterior do abdômen. Ok? Bom, isso aí é tudo por hoje. Até a próxima.